Olá pessoal, estamos com mais um programa Bem Família e o nosso tema de hoje vai ser sobre criança e escola, fazendo referência também ao nosso programa da semana passada. Então, eu espero vocês, fiquem ligadinhos no nosso programa. Bom, pessoal, fazendo uma retrospectiva do nosso programa da semana passada, que falava sobre a criança e a escola, hoje, então, o nosso tema também será sobre a criança e a escola. Porém, nós vamos falar sobre os bebês, processo de adaptação na escola, a escolha da escola, como a escola pode se comportar, deve se comportar nesse processo de adaptação entre escola e família e o bebê, é claro. Então, eu espero vocês para mais esse programa de hoje. Bom, então, para começar o nosso programa, nós temos uma pergunta da Rosemary Fischer, de Porto Alegre, que ela colocou o seguinte assim: Daiane, qual é o primeiro passo que os pais precisam saber para fazer uma boa adaptação do bebê na escola ou na creche, na escolinha de educação infantil? Legal, Rosemary, essa tua pergunta. Bom, primeira coisa, tá? Eu acho que é super importante nós termos, enquanto pai, enquanto mãe, essa decisão muito bem tomada. E também estarmos seguros, da escolha do local onde nós vamos deixar os nossos filhos. Eu acho que isso é fundamental, justamente até para passar uma tranquilidade para os nossos filhos, porque afinal de contas eles vão passar um período, fora dos nossos olhos, fora dos nossos cuidados. Mas eu acho que o principal também, quando nós vamos escolher um local, é fazer toda uma entrevista, visitar a escola, saber as possibilidades da escola referente à criança, o que a escola ela adapta o bebê ou aquela criança referente ao processo de educação, toda uma questão lúdica, pedagógica e também interação social. Eu acho que isso é bastante importante, tá? E claro, gente, assim, enquanto pai e enquanto mãe, nós precisamos também passar para essa escola a rotina dessa criança, no horário que ela acorda, o que ela come, o que ela gosta, o que ela não gosta, e também algumas coisas comportamentais, porque na verdade, gente, essa adaptação, ela não vai ser só da criança com a escola, também vai ser uma adaptação dessa criança ou desse bebê, da escola com esse bebê também, porque afinal de contas a escolinha, ou a creche, enfim, a escola de educação infantil, ela já tem uma rotina e a criança que precisa vir para essa rotina. É claro que esse período tem uma adaptação, como a gente já falou no programa passado, mas precisa obviamente ter essa paciência, e saber, e claro, entender que cada criança, cada bebê tem o seu tempo e o seu limite, Então isso acho que é bastante importante. E outra coisa, gente, é óbvio que quando nós vamos escolher o local onde nós vamos deixar os nossos filhos, nesse período de trabalho, a gente precisa confiar, na instituição que escolhemos. Eu acho que isso também é de bastante importância, termos essa compreensão, certo? Porque afinal de contas, gente, ali vai ficar o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Ok, Rosemary? Espero que tenha te ajudado com a pergunta. Bom, gente, a Ana Luísa França, de Porto Alegre, ela trouxe uma pergunta mais voltada para a escola. Ela diz o seguinte: Daiane, a escola, como ela deve proceder nesses momentos de mudanças de adaptação, então, do bebê? Bom, primeira coisa, Ana Luísa, essa tua pergunta é bem pertinente. Bom, sobre essa questão da adaptação, como eu falei, essa adaptação, ela é mútua, Não só o bebê, não só a criança, que ela está se adaptando, àquele novo universo, aquele novo ambiente, e com outras crianças também, onde ela vai aprender a dividir algumas coisas, Se são bebês e se são crianças que são únicos em casa, então precisa ter esse processo de divisão. Eu acho que é super importante, Não só aquelas crianças que têm irmãos também, que já sabem dividir, compartilhar os brinquedos, e as outras coisas também, mas acho que isso também é fundamental. Agora, enquanto escola, o importante é a gente precisa entender a individualidade das crianças, saber que cada criança tem a sua individualidade, tem a sua filosofia em relação a questões familiares, e a gente também precisa respeitar isso. Óbvio, colocar as crianças
né, nesse ambiente escolar, né, óbvio que vai ser fundamental por uma questão social, né, dessa criança, para um desenvolvimento, né, social e intelectual também, mas também é importante, como enquanto escola, a gente ter essa premissa, assim, de respeitar também a criança ou o bebê enquanto indivíduo. E também, gente, a escola também precisa ter essa preocupação de ouvir os pais. Tá? Várias escolas têm como de primeiro momento ter uma reunião com os pais para poder apresentar a escola, quais são as didáticas da escola, e tem escolas também, gente, que vão até a família visitar a casa dessa família para saber um pouco da rotina desse bebê, dessa criança, para trazer um pouco dessa rotina dentro da escola, né? O que eu acho fantástico, que eu acho que é um olhar, né, muito mais transparente, um olhar muito mais afetivo, né, com essa criança. Eu acho isso fundamental e, se possível, né, ter esse recurso para a criança vai ser muito bem-vindo, né, porque afinal de contas a escola acaba sendo a extensão da casa dela, né, onde ela passa a maioria do tempo, vamos dizer assim, nesse espaço, né. Existem crianças que ficam um turno integral na escola, então obviamente ela fica muito mais tempo, né, na escola do que na própria casa, né? Assim como nós também, né, adultos que passamos a grande maioria do nosso tempo no trabalho, as crianças também ficam nas escolas, né? E isso também tem que ser uma extensão da casa dela, precisa ser agradável, precisa ser aconchegante. E é isso então que a escola ela precisa ter esse olhar de aconchego, ok? Bom, a Rochelle Villanova, ela trouxe uma pergunta que eu acho que é bem bacana. A Rochelle é aqui de Eldorado do Sul. Rochelle, ela diz o seguinte: Daiane, meu bebê tem 10 meses e este ano preciso deixá-lo, né, em uma creche, pois preciso trabalhar. Gostaria de saber se meu filho sentirá saudades ou não de mim. Bom, primeiro, Rochelle, meus parabéns, né? É difícil a gente conseguir se desvincular, principalmente nessa idade. É óbvio que existe essa necessidade, né, de trabalho, assim como a maioria, né, das mulheres que são profissionais e são mães também e precisam, né, retornar ao trabalho. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo é saber dessa necessidade, obviamente, né, que a gente precisa retornar ao nosso trabalho, mas também não se sentir culpada por isso, tá? Eu acho que isso é o principal, né? Saber que sim, que nós não deixaremos de ser mãe, né, de ter esse cuidado com os nossos filhos devido a uma questão profissional, que também é importante pra gente, né? Mas enfim, respondendo a tua pergunta aqui, né, Rochelle, que tu colocou aqui teu bebê de 10 meses, se ele sentirá saudade. Bom, assim, existem pesquisas que falam que crianças nessa idade, elas não têm muita noção do tempo, tá? Ou seja, se ela fica 1 hora, 2 horas, ou se ela fica o dia todo em um local, ela não vai sentir saudade dos pais ou do cuidador, tá? Agora, tem pesquisas que sim, que dizem que até mesmo crianças menores já sentem, né, essa saudade da mãe, essa separação da mãe ou do pai, enfim, dos cuidadores, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito mais e tenho essa simpatia, né, pela pesquisa que fala sobre a angústia de separação, que é justamente isso, assim, da criança, né, ou melhor, do bebê, tá, já sentir esse processo de separação. Eu acredito que sim, acredito que o bebê, ele já tem essa separação já desde quando nasce, né, essa questão da busca da mãe, a busca do seio já desde quando nasce. Mas assim, pesquisas mais recentes falam que os bebês, até os seus 8 meses, eles não têm muito essa construção de separação. Apenas nessa questão da amamentação, né, de ter aquele seio que me alimenta. Depois disso, tá, existe sim essa compreensão do pai e da mãe, né, de que ele é um indivíduo e precisa também não só do seio que alimenta, mas do carinho, do afeto, né, que tem esse pai e essa mãe, tá? Mas assim, eu acho que o principal para tu se sentir segura, tá, Rochelle, é ter uma boa escolha de um local para o teu filho,
tá? Seja independente, seja numa creche, seja com uma pessoa que vai cuidar do teu filho dentro da tua casa. Eu acho que o principal é tu ter essa segurança, né? De saber escolher e se sentir segura. Se tu não está segura, né, com os cuidados que vai ter com o teu filho, né, de uma pessoa, de terceirizar esses cuidados, né, já que não é você que vai estar cuidando do teu filho. Então, assim, acho que o mais importante é buscar essa segurança, né? Então, e aí, claro, ter critérios, né, de avaliação para poder classificar se vale a pena ou não, financeiramente também falando, né? Ter esses cuidados, então, terceirizados, tá? Se vale a pena, e se a instituição é uma instituição boa, se a pessoa que vai estar cuidando do teu filho na tua casa tem todos os critérios que atendem, né, a tua filosofia, né, de vida e de família, aí sim, acho que tu pode ficar despreocupada e trabalhar tranquila, certo? Tenha certeza que tu tá fazendo um papel muito importante, né, na educação do teu filho também, certo? Eu sei que a gente se sente um pouquinho culpada, né, mas por estar se desvinculando dos nossos filhos, mas tenha certeza que isso vai ser para o bem dele e pra gente também. Certo? Bom, a Júlia Crescente Amorim, aqui de Guaíba, ela traz uma pergunta o seguinte: Daiane, é verdade que pais inseguros deixam a criança insegura? Sim, Júlia, tá? Isso é uma premissa muito básica, né, de transferência, né, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos para o filho, tá? Isso já não é nenhuma novidade, mas sim, quando nós pais estamos com esse comportamento de insegurança, independente do que a gente vai fazer, né? Isso a criança também, ela acaba sentindo isso. E se nós estamos inseguros na escolha do local onde eu vou deixar o meu filho, onde eu vou deixar a minha filha, né, os meus filhos, ou até mesmo de uma pessoa para cuidar dos meus filhos na minha casa, tá? Então, acho que o melhor é esperar, né? Esperar o momento certo, esperar, né, eu estar seguro para fazer esse movimento. Se eu não estou inseguro, então é melhor esperar mais um pouco, escolher um outro local, buscar um critério que atenda às necessidades. Porque se eu estiver inseguro, a criança vai estar insegura e daqui a pouco realmente ela não vai ter uma adaptação que seja uma adaptação boa para ela, né? Ela vai chorar, ela não vai querer ir para esse local, ela não vai querer estar com essa pessoa que está dentro da sua casa. Então, acho que isso tem que ser muito bem estudado pela família e, claro, tem que ser um ato consciente, né? Obviamente que a gente sabe das necessidades de todas as famílias, que às vezes que muitas famílias precisam, tanto o pai quanto a mãe precisam, né, trabalhar e aí acabam deixando os seus filhos, né, com alguém para cuidar, seja em casa ou seja numa creche, numa escolinha, né, como dizem, né, que é a escola de educação infantil. Obviamente que a gente sabe dessa necessidade, tá, gente? Não tô trazendo aqui que não podem e não devem fazer isso, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês? Escolham de uma forma saudável, né? Se estão inseguros com uma determinada escola ou com uma determinada pessoa que vocês estão, né, para selecionar, para estar na casa de vocês, se vocês estão inseguros, então não dá um passo à frente, né? Aguarda, vai em uma outra escola, faz uma outra entrevista, né? Conversa com uma outra pessoa que possa vir a cuidar dos filhos de vocês em casa e aí sim, a partir do momento que vocês estiverem seguros, não, é nessa escola que eu gostei, que eu vou deixar o meu filho, a minha filha, ou então é com essa pessoa que nós vamos contratar para trabalhar dentro da nossa casa para cuidar dos nossos filhos. Aí sim, a partir do momento que eu tiver essa segurança, ok. Aí acho que tudo tem tudo para dar certo. Se não, é melhor esperar um pouco. Muito bem. O Murilo Gelsgen, acho que é isso, tá, Murilo? Me perdoe se eu não pronunciei certo aqui o teu sobrenome. Então, assim, o Murilo Gelsgen, de Barra do Ribeiro, ele trouxe uma pergunta que é bem legal também. Qual a estratégia que devo ter para escolher um espaço para o meu filho? Bom, Murilo, assim, eu sempre digo que a gente precisa visitar as escolas, tá? Isso não só eu fiz isso, né? Mas eu sempre trago como conselho aos pais, né? Se é necessário e se a criança, ela também, às vezes, ela precisa dessa demanda de ter uma interação social com outras crianças da idade também, né? Então, assim, se existe essa necessidade, né? Enquanto pai, enquanto mãe, de deixá-lo em uma escola, de deixá-lo em uma creche, uma escolinha de educação infantil, a primeira coisa que a gente precisa saber,
tá? A rotina, como é que funciona a escola, qual o processo didático, né? Mas também a gente precisa conhecer a escola e visitar a escola, né? Para saber todo o ambiente, a sala onde nossos filhos estão, com quem estão, né? Todo o mobiliário, enfim, tudo isso até para ficar seguro também, né? Para nós estarmos seguros e saber que aquele ambiente onde o meu filho está é agradável, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, ter essa escolha, né? Acho que é fundamental ter esse ponto de partida como a visita, tá? Uma outra coisa também que eu fiz e aconselho também fazer é justamente pegar informações dessa instituição ou dessa pessoa que vai cuidar, né? Eu acho que isso também é bastante importante, assim, saber referência dessa escolinha, onde tu vai deixar o teu filho, a tua filha, enfim, eu acho que isso também é bastante importante e conta pontos, tá? E o principal é, assim, quando tu vai bater o martelo e dizer, bom, é essa a escola que eu vou deixar o meu filho, a criança, ela precisa escolher, né? Eu fiz isso também, né? E eu acho que isso é fundamental. Até porque é o seguinte, tá, Murilo? São eles que vão ficar naquele espaço, né? São eles que vão se adaptar a esse espaço, né? Então, nada mais justo também que eles possam escolher. Mas aí tu pode se perguntar o seguinte, tá, Daiane, mas como é que a gente vai saber, né? Se a criança, ela fala, né? Ela vai te dizer que gostou disso, que gostou daquilo, que gostou do parquinho, que gostou da professora, que gostou do material. Isso vai ficar muito claro. E se a criança, ela ainda não consegue verbalizar, tu vai perceber pelo comportamento dela, que ela vai observar o colorido, alguma coisa dela vai chamar a atenção. Então, é nesses pontos que tu precisa prestar atenção. Ok, Murilo? Bom, e a última pergunta, pessoal, de hoje vai da Silvana Lacerda. A Silvana, ela não colocou o nome da cidade onde ela mora, tá? Mas tudo bem, Silvana, a tua pergunta não vai deixar de ser respondida. A Silvana, ela colocou o seguinte, Daiane, como escola ou creche, qual é a preocupação que preciso ter com as crianças ou os bebês? Bom, Silvana, isso é uma pergunta bem importante também, e eu sempre falo o seguinte, né? A partir do momento que nós somos profissionais e estamos destinados a trabalhar com crianças, a primeira coisa que a gente precisa saber é respeitá-las, né? Independente da sua cultura, né? Da sua questão monetária, eu acho que a principal coisa é respeitar a individualidade delas, né? Obviamente que, enquanto instituições, existem regras, nas famílias também existem regras, mas eu acho que é importante também a gente saber ouvi-las, né? Saber as necessidades. Mas aí a gente se pergunta o seguinte, tá? Mas se é um bebê, né, que não consegue ainda ter uma interação, só através do choro, né? Mas se a gente tiver esse olhar mais atento, a gente vai perceber, né? Se é uma cólica, se é um choro de fome, se é só porque quer um colinho, então tudo isso, né? Outra coisa também que é importante, né, é investir na educação profissional, né, da pessoa que trabalha contigo, dos colaboradores que trabalham contigo dentro da tua escola de educação infantil. Ter essa informação, né, e ter esse espaço de troca, isso é bastante importante. E claro, né, gente, saber ouvir os pais. É óbvio que cada escola, ela tem o seu manejo, tem a sua forma, né, de desenvolvimento e de estrutura, né, mas ter esse espaço também entre ouvir os pais, ouvir também os professores, né? Eu acho que isso também é bastante importante. E é claro, né? Ninguém constrói nada sozinho. Eu acho que a gente constrói em uma equipe, né? Eu acho que isso é fundamental. E claro, gente, eu acho que tem como um bem comum, que é o bem-estar das crianças, né? Silvana, espero ter te respondido, né? Qualquer dúvida que vocês ficaram das pessoas, então, que responderam, né? Que eu respondi as perguntas. Se ficaram alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, tá? Esse foi, então, o nosso Bem Família de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. Espero vocês no nosso próximo programa.
Casa de Carnes Vitória Prime. Fica ali na Nestor de Moura Jardim, número 570, em frente ao Fórum. Trabalha com novilhos jovens europeus, semi-confinados, linguiças especiais, cortes especiais de cordeiros e todo aquele corte especial para seu churrasco. Prime Rib, T-bone, Quarter House, aquela costela especial. Temperos, azeites e facas da Coqueiro. Além de um espaço para fazer seu churrasco e uma confraternização com seus amigos. Fone 2160 5921.